Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de novembro no nosso clube de astrocartografia. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem interessante para os nossos movimentos, que é o impulsionar da carreira, dos trabalhos, das vocações, das nossas habilidades através do movimento, através das viagens que fazemos ou das mudanças de país, ou até ativando remotamente através dessa técnica da astrocartografia remota. Então, hoje eu vou falar para vocês, vou contar aqui um pouquinho de como a gente pode montar esse quebra-cabeça de pesquisa, de compreensão, para que a gente possa utilizar essa técnica também para o nosso campo profissional, também para as nossas aspirações, para as nossas habilidades, para aquilo que a gente deseja da nossa carreira também. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de astrologia vocacional, a gente adentra o campo especialmente ali do mapa natal, né? Então, como qualquer área da astrologia é primeiro desenvolvida dentro do mapa natal, isso também acontece com a astrocartografia ou com a astrologia locacional de maneira geral. A gente está sempre olhando, então, para o nosso mapa natal. Para a gente entender esse campo relacionado à profissão, trabalho, carreira, desenvolvimento de habilidades dentro da nossa vida e dentro do processo astrológico, primeiro a gente vai olhar para questões do nosso mapa natal. Questões que a gente comumente dentro da astrologia chama de astrologia vocacional, que são áreas do nosso mapa que a gente consegue compreender melhor qual o nosso funcionamento de acordo com o nosso trabalho. Dentro dessas grandes áreas dentro do nosso mapa natal, a gente pode ter a possibilidade aí de entender que profissões fazem mais sentido com a gente e quais não fazem mais sentido. Mas, ao meu ver, o mais interessante disso é a gente olhar como funciona o nosso desenvolvimento, independente da profissão que a gente escolha ou que a vida faça a gente ter. Então, como a gente funciona, como a gente gosta de trabalhar, como a gente prospera melhor, como é o nosso campo financeiro também, como a gente desenvolve esse campo financeiro, é o grande tchan aí da astrologia vocacional e que a gente vai poder usar com a astrocartografia também. Bom, importante aqui, né? Quais as grandes áreas do mapa natal que traduzem isso pra gente? Então, a gente tem as 3 áreas relacionadas a esse campo profissional, que é a casa 2, a casa 6 e a casa 10 do nosso mapa. A casa 2 do nosso mapa vai falar sobre o nosso campo de posses, né? Obviamente que não é uma casa que fala só sobre finanças, mas é uma casa que pode nos auxiliar a compreender como a gente ganha dinheiro, como a gente junta dinheiro e como a gente gasta dinheiro aí ao longo da vida. Então, quando a gente está buscando prosperar em questões financeiras, a casa 2 é uma boa casa para a gente olhar no nosso mapa natal e entender como que é o nosso funcionamento em relação às finanças, para que a gente possa desenvolver melhores habilidades de ter um bom ganho financeiro e até um melhor ajuste aí dentro das nossas finanças, né? É uma casa daquilo que a gente possui, é uma casa do que a gente pode adquirir ao longo da vida também. A casa 6, ela é a casa do trabalho propriamente dito. Então, o que a gente faz na nossa rotina de trabalho? Ou como a gente se desenvolve todos os dias para que o nosso trabalho seja desenvolvido também, né? É uma casa que traz para a gente essa possibilidade de revelar como funciona a nossa rotina e como a gente pode melhor adaptá-la para que o nosso trabalho também seja melhor para a gente no dia a dia. Já a casa 10 é a casa aí mais proferida do mapa natal, aqui todo mundo olha quando a gente fala de fato de carreira, de vocação, de profissão, que é o nosso meio do céu e que a gente compreende ele muito bem, trabalha, estuda muito ele dentro da astrocartografia. E dentro do nosso mapa natal, dentro dessa astrologia vocacional, a casa 10 ela traz a gente um encontro com o futuro, o encontro com a carreira, o encontro com aquilo que pode trazer sucesso para a gente
E aí é muito importante a gente começar a falar de um fator, né, que poucas vezes a gente olha, especialmente nessa sociedade de extrema necessidade de produção que a gente tem, com o capitalismo, que o sucesso para cada um é diferente, né? Então, que eu posso achar que é sucesso para mim é diferente para você, é diferente para os nossos amigos e assim vai. A Casa 10, ela também trabalha muito como a gente se coloca na sociedade, né? Então, pensando que estamos todos inseridos numa sociedade, e uma sociedade capitalista, a Casa 10 também olha como cada um de nós se insere nessa sociedade, né? Como a gente vivencia essas questões aqui. Então, tanto o signo que a gente tem nessas casas, quanto os planetas que estão ali dentro, são importantes para a gente determinar algumas manifestações que a gente tem ao longo da vida, ou algumas habilidades, ou até alguns jeitos, né? Então, por exemplo, se você tem o seu Sol, ou alguns planetas pessoais muito importantes, como Mercúrio, como Marte, como Vênus, dentro da casa 10, é muito difícil que você não seja uma pessoa que se importa com isso ao longo da vida, né? Que essa vai ser uma área, uma parte muito importante da sua vida. É muito difícil que isso não aconteça, porque tá ali impresso no teu mapa, faz parte do seu caminho e faz parte do jeito como você olha a sua vida. Tá? Então é bem importante. E aí a gente tem o nó do norte, que ele não é propriamente um símbolo dentro do mapa que vai falar sobre carreira, mas ele vai falar sobre lugares a se chegar ao longo da vida. Eu achei muito legal a gente ter esse papo agora, né? A gente vai ter o nosso encontro prático, porque eu sei que vocês estudaram entre vocês, dentro do grupo de estudos, o Nó do Norte, então eu acho que é um bom momento da gente falar sobre ele também, dentro dessa questão de carreira, né? O Nó do Norte, ele ajuda a gente a entender quais habilidades a gente está buscando desenvolver ao longo da vida para que a gente possa seguir o nosso caminhar, né? Geralmente são questões, habilidades, sensações, sentimentos e vivências muito mais profundas, né? E nem sempre é muito claro pra gente. O Nó do Sul, ele é bem claro pra gente. São habilidades que a gente naturalmente tem, naturalmente desenvolve ao longo da vida. Agora, o Nó do Norte, a gente tem que olhar com mais carinho para isso. Tá? Dentro da astrocartografia, a gente vai pegar todas essas informações do nosso mapa natal que vão configurar ali a astrologia vocacional de quem a gente é, e a gente vai trazer essas informações para utilizá-las na astrocartografia, para a gente consumir essa informação e utilizar na astrocartografia. Então, para a gente falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre negócios, sobre finanças dentro da astrocartografia, a gente precisa primeiro fazer um grande estudo no nosso mapa natal, porque sem entender todas essas casas, o funcionamento dos planetas dessas casas, o funcionamento dos signos que regem essas casas no nosso mapa, quais são as conversas que os planetas que estão ali estão fazendo, né? Então, se a gente não entender um pouco mais sobre isso, e fica aqui a dica para que vocês estudem mais o mapa natal de vocês em relação a isso, para que a gente possa explorar bastante no nosso encontro prático. A gente não consegue trazer para a astrocartografia. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pegar isso que a gente está conversando agora e vamos entender que linhas são propícias para que a gente desenvolva maiores habilidades ou tenha mais oportunidades na nossa carreira, no nosso desenvolvimento profissional, com o auxílio da astrocartografia ou da astrologia locacional, porque a gente vai falar também de mapa realocado. Bom, e aí a gente já começa a montar o nosso quebra-cabeça, certo? Temos essas informações do nosso mapa natal que vão dizer ao longo da nossa vida como é o funcionamento das relações de carreira, propósito, trabalho, vocação, chame como você quiser aí. E aí a gente tem a astrocartografia que pode nos auxiliar a desenvolver nesse momento atual da nossa vida aquilo que a gente está precisando desenvolver agora.
Então, o primeiro lugar de montar esse quebra-cabeça é entender quais os planetas, né? Quais são os arquétipos planetários, quais são as temáticas desses planetas que podem trazer o sucesso profissional que eu estou buscando agora. E para a gente responder isso, a gente não pode ficar só nesse lugar de, eu já sei, porque eu sei que tem alguns planetas que são legais, tipo Sol fala de sucesso profissional, Júpiter vai me trazer sorte, Vênus pode me trazer dinheiro, questões financeiras, porque a gente já sabe que para cada um de nós, esses planetas atuam de formas diferentes. E mais do que isso, é muito importante aqui a gente saber responder o que a gente está precisando nesse momento. Então, se eu estou precisando de visibilidade, né? Se eu quero que o meu trabalho apareça para mais pessoas, eu posso sim olhar para o Sol, aí depois eu vejo se é funcional eu buscar uma linha de Sol, mas eu posso sim olhar para esse planeta. Ou então vamos supor que eu estou esperando oportunidades, parcerias, coisas que venham de outras pessoas. Uma linha de Júpiter com descendente pode ser importante, pode ser interessante. Vamos supor que eu tenho aqui uma necessidade de desenvolver a minha intuição ou um negócio de alma que eu tenho. Talvez uma linha de Netuno seja mais interessante no seu caso. Então, saber responder também aquilo que a gente está buscando é importante para a gente desenvolver a astrocartografia dentro do processo vocacional. E, obviamente, que quando a gente está falando de vocacional, muitas pessoas vão procurar astrologia, e pode ser o caso de vocês, ou pode ser o caso de clientes de vocês, de amigas suas, que vão buscar astrologia porque estão perdidas nesse campo, né? Então, eu não sei o que eu preciso, eu quero passar por uma transição profissional, eu não sei nem por onde começar. E aí é importante a gente entender o que essa pessoa deseja, né? Porque ela pode não saber o que ela precisa exatamente, que ferramenta ela precisa exatamente, mas ela pode entender, ela pode trazer pra gente quais os desejos dela, não necessariamente a profissão que ela quer seguir, mas quais os desejos que ela tem nesse campo da vida dela. E aí a gente adentra que tipo de trabalho essa pessoa desenvolve, porque para cada tipo de trabalho, para cada profissão, para cada habilidade, um arquétipo planetário pode ser interessante, né? Então, o que essa pessoa trabalha ou deseja trabalhar? É um artista ou é um bancário? Porque se for um bancário, não vai ser a mesma linha ali do artista, né, que a gente vai propor, não vai ser o mesmo caminho que a gente vai propor aqui, né? Ou a pessoa é uma nômade digital e está buscando mais liberdade geográfica, né? Aí a gente pode buscar, ou então aprender ao longo da viagem, talvez aprender um novo idioma, né? Uma linha de Mercúrio pode ser interessante. Ou às vezes é um terapeuta, né? Um terapeuta buscando alavancar seu trabalho, sua carreira, muitas vezes não vai necessitar, quando começa a esse alavancar da carreira, necessitar de um sol para que ele brilhe ou fique mais visível. Ele precisa estruturar isso dentro dele como um negócio de alma, entender como ele vai trabalhar e funcionar. E aí uma linha de Netuno às vezes é uma boa, uma linha de Vênus, né? Uma linha que trabalhe até Júpiter mesmo, né? Que trabalha essas questões relacionadas a crenças, a fé na vida. Então, para cada tipo de profissão a gente tem uma oportunidade. Já uma pessoa que trabalha como influencer digital, ou uma pessoa que trabalha como ator, para ela o tempo inteiro vai ser importante uma linha de Sol, né, por conta da visibilidade, ou uma linha de Vênus. Então, a gente tem aí diversas possibilidades de acordo com o tipo de profissão que a gente está trabalhando. E aí entra aquilo que estamos o tempo inteiro sempre dizendo dentro da astrocartografia, porque a gente tem toda essa pesquisa, né,
que envolve o mapa natal da pessoa, as melhores possibilidades de acordo com aquilo que ela quer, né? Pra gente lembrar que não existe uma linha perfeita, né? Então, eu não vou olhar para você, você vai falar, eu sou fulana de tal, tenho 30 anos, estou desenvolvendo um trabalho como nômade digital e eu vou falar, a linha de sol é a linha que é para você, porque é a linha do sucesso profissional e lá você vai ganhar dinheiro, ficar reconhecida. Não é bem assim, senão ia ser muito fácil, né? Se fosse essa loteria, ia ser muito fácil a gente abrir ali o mapa de astrocartografia e falar, nossa, aqui na minha linha de sol eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser reconhecida, eu vou para lá então. Existe muito aquilo que faz sentido pra gente no momento, no contexto. Então, nossa profissão, né? 2, aquilo que a gente está desejando atingir nesse momento. 3, como esse planeta é vivenciado ali no meu mapa natal, então em que área da vida que ele tá, né? Em que casa astrológica natalmente esse planeta tá. Porque isso ajuda a gente a entender se é um planeta bem desenvolvido ou é um planeta que é na sombra, né? Um planeta que tem ali alguns trelelês, alguns problemas com outros planetas, pode ser desafiador. Ou então entender de fato qual que é a essência daquilo que eu quero e buscar ali pensando, né? Num planejamento de viagem, onde eu não tenho certeza para onde eu vou, estou buscando um lugar que me alinhe essas questões, buscar uma área da vida que faça sentido ali para aquela profissão, tá? E aí eu trouxe aqui duas coisas, duas possibilidades diferentes, né? Que é o artista e o bancário. Então, quando falo de um artista, eu vou falar especialmente de uma linha que desenvolva questões relacionadas ao olhar, ao prazer na vida, às habilidades artísticas, a delicadeza, a sutileza, né? Então eu vou trazer aqui linhas, arquétipos planetários que tenham a ver com essa possibilidade, né? Então pode ser uma Vênus, pode ser um Sol, inclusive, apesar do Sol a gente ter esse lugar mais de ação, né? Pode ser uma linha que ajude essa pessoa a expressar a verdade dela. Então, para um artista pode ser interessante. E pode ser Netuno, que é de fato um planeta muito ligado às artes, tá? Então, a gente tem essas possibilidades para serem exploradas, tá? Para além dessas linhas, a gente tem também a possibilidade de olhar para o campo, para a área no mapa natal que tenha a ver com essa profissão, para entender ali que planetas estão ali e a gente poderia explorar, tá? Aí eu dei o exemplo da casa 5, porque a casa 5 ela é ligada a artes e prazer também. Então, se eu não tenho uma linha de Vênus, uma linha de Sol, uma linha de Netuno, em lugares que eu consigo viajar ou que fazem sentido ali para mim, eu posso olhar se eu tenho algum planeta na casa 5 do meu mapa natal, porque esse planeta também vai trabalhar as minhas habilidades artísticas, tá? Então pode ser uma segunda opção a gente olhar também para casa que tem a ver essa profissão. E não tendo casas a ver com essa profissão, a gente pode olhar, por exemplo, a nossa casa 10, que signo que a gente tem lá, para encontrar, por exemplo, o regente desse signo. Então, vamos supor, se eu tenho uma casa 10 em Sagitário, o regente desse signo é Júpiter, né? Uma linha de Júpiter pode ser interessante. Ou vamos supor que eu tenha outros planetas interessantes ali, como por exemplo Marte, que vai trazer pra gente um tanto de ação, de novos começos e novos projetos. Pode ser legal também para impulsionar a casa 10 do nosso mapa, tá? Então a gente trabalha ali com inúmeras possibilidades. Já se eu sou um bancário, né? Que linhas que seriam, que arquétipos seriam interessantes? Talvez Saturno, que traz essa solidez, né? Esse amadurecimento, ou então essa possibilidade de angariar bens materiais, que é muito saturnino esse processo.
Ou a gente tem a Vênus também, que tem a ver com posse, né? Com conseguir dinheiro. Então, são dois arquétipos interessantes. Mas supondo que eu não tenha essas duas linhas em lugares interessantes para que eu possa viajar para eles ou me mudar para eles, eu posso olhar o que eu tenho na casa 2, que signo que eu tenho na casa 2, né? Se faz sentido ou não buscar esse signo. Então, vamos supor que eu tenha Leão na casa 2, eu posso buscar uma linha solar, pode ser interessante eu buscar uma linha solar também. E aí, além da nossa profissão, como eu já falei, é importante a gente saber o que a gente quer nesse momento da nossa vida, o que nesse momento da nossa vida pode alavancar a nossa carreira. Então, quero sucesso? Quero que as pessoas consigam enxergar meu trabalho? Ou eu acho que eu preciso melhorar minha comunicação? Porque se for isso, né, melhorar minha comunicação, lançar um livro, lançar um podcast, se for isso, talvez uma linha de Mercúrio me auxilie, ou até uma linha de Júpiter, dependendo ali da questão, né? Ou então, vamos supor que eu estou buscando uma transformação muito profunda na minha vida, né? Eu sei que eu quero passar por uma transição de carreira, tá difícil de sair dali e eu preciso de alguma transformação profunda. Uma linha de Plutão não seria de todo mal, seria muito interessante. Às vezes uma linha de Urano para dar uma impulsionada, uma rapidez nesse processo, também pode ser interessante, a depender de como Plutão e Urano estão dentro do seu mapa natal. Se eu estou buscando, na verdade, dinheiro, quero ganho financeiro, estou ajustando minha empresa ou buscando um aumento de salário na empresa que eu trabalho, ganho financeiro é o seu maior objetivo. Então, a gente pode pensar em uma Vênus ou em um Sol, às vezes em um Júpiter. Se o Júpiter estiver bem aspectado, pode ser interessante, porque vai trazer essa possibilidade de mais e mais ganhos, né? Então, pode ser legal, pode ser interessante, tá? Ou então é criatividade, novas oportunidades. Para cada necessidade que a gente tem dentro do nosso trabalho, a gente pode encontrar um arquétipo planetário que supra essas necessidades. E aí, ok, falamos muito dos planetas, né, de como a gente encontra esses arquétipos de acordo com as nossas necessidades, mas quais são os meios que nos auxiliam a vivenciar isso? E por que isso? Quando a gente está pensando em uma linha de astrocartografia para questões de carreira, é natural que a gente vá em busca de uma linha de meio do céu, porque a gente sabe que o meio do céu está lá na casa 10 é carreira, sucesso, futuro, então a gente olha para isso, né? Vocações, enfim, tudo que é relacionado a alavancar é a casa 10, tá? Só que a depender da minha necessidade momentânea, pode ser que a casa 10, o ângulo da casa 10 não seja nem tão interessante para mim, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja em busca esse ano de parcerias profissionais, quero desenvolver projetos, esses projetos precisam de outras pessoas, de outras empresas, de outros negócios e sozinha eu não consigo mais. O que me adiantaria uma linha de meio do céu? Pode me adiantar bastante coisa, pode ser que eu fique mais visível ali no mercado. Mas o que eu estou precisando de fato é que eu tenha mais sucesso com parceiros profissionais. Então eu preciso de uma linha de descendente, porque faz muito sentido ali dentro desse contexto que eu vá para um ângulo de descendente e desenvolva essas relações e parcerias profissionais. Ou então, vamos supor que o que você está precisando nesse momento é desenvolver suas habilidades pessoais dentro dessa carreira, né? Então, uma linha de ascendente pode ser interessante. Às vezes montar um portfólio, melhorar as questões ali de habilidades do seu trabalho, pode ser mais interessante, tá? O meio do céu também é interessante para quando a gente está buscando estudar mais ou trabalhar mais essas questões de aprendizado dentro da nossa carreira. Fundo do céu pode ser interessante para a gente estudar mais sobre passado ou enraizar mais. Às vezes eu quero, de fato, enraizar dentro de uma empresa, montar meu nome ali dentro daquela empresa
fundo do céu pode ser interessante. Então, os ângulos, no caso da carreira, eles são os meios de transporte que a gente tem para a gente alavancar o nosso processo de carreira. Então, eu trouxe o caso de uma escritora de 25 anos, ela é nômade digital e está em busca de reconhecimento do seu trabalho. Então, lembra aqui que a gente precisa muito entender qual a profissão dessa pessoa, né? Para a gente buscar, em primeiro lugar, o que seria uma linha interessante. Então, pensando aqui, né, numa escritora, temos Mercúrio, Júpiter também interessante, Sol também interessante. No mapa natal dela, Mercúrio e Sol estão na casa 12, que é uma casa um tanto desafiadora, porque é uma casa de questões mais internas, então pode ser até que ela tenha uma dificuldade de desenvolver as questões de trabalho dela, sendo ela escritora, porque esses dois planetas tão importantes para o desenvolvimento do tipo de trabalho que ela faz, estão aqui na casa 12. Às vezes, realocando o mapa dela para algum lugar, pode ser que o Sol e o Mercúrio vá para a casa 1, né? E isso se desenvolva melhor ou vá para alguma outra casa em que ela consiga vivenciar melhor esses dois planetas. Então, aqui no caso do mapa realocado, numa possível escolha de lugar, eu indicaria, para além de olhar a linha de astrocartografia, indicaria realocar esse mapa até que esse Sol e Mercúrio ficasse em uma posição mais favorável dentro do mapa dela, né? No caso, no mapa realocado. Ela tem possibilidades aqui também, se a gente pensar numa possibilidade de escolha de local, né? O Júpiter dela é interessante, apesar de ser um Júpiter retrógrado, então aqui já pensando nesse caso, né? A gente consegue perceber que algumas questões relacionadas ao tipo de profissão que ela tem podem ser desafiadoras para ela, já que ela tem Mercúrio e Sol na 12, e um Júpiter retrógrado que está angular, só que está aqui retrógrado. Então, apesar dele ser angular, ou seja, isso com certeza impulsiona ela para essa carreira, e assim, conjunta aqui a Lua, né, que traz todo o movimento sentimental para essa carreira, para aquilo que ela gosta de fazer, tá aqui retrógrado, né? Então é um assunto que ela precisa pensar e repensar ao longo da vida, tá? Por outro lado, ela é uma viajante, uma nômade digital, e ela tem o nó do norte em Sagitário, na casa 9. Então ela tem o nó do norte muito voltado para esse lugar de conhecer novas culturas e até viajar. Pode ser que ela se desenvolva na carreira dela só por ela ter decidido se movimentar, né? E a gente tem aqui uma casa 10, né? Em Capricórnio, então a gente sabe que carreira possivelmente é muito importante para essa garota, porque Capricórnio se sente muito bem na casa 10, é a casa dele, né? Ela tem o ascendente em Áries, então a casa 10 dela vai estar em casa com Capricórnio ali, e a gente sabe que temos aí algumas questões, né? Ela tem um Urano e um Netuno aqui, então a gente tem alguns movimentos de propósito muito importante, que trazem uma diferenciação para o tipo de trabalho que ela desenvolve, então temos questões. Mas aqui seria o caso dela escolher um lugar para ir, tá? Aqui no caso ela já escolheu, ela vai para a Indonésia, tá? Ela tá indo rumando aí a Indonésia. E lá na Indonésia, ela tem aqui Mercúrio e Nódo, que é bastante interessante pensando no fato dela desenvolver o trabalho dela, né? Trazer mais reconhecimento, já que ela trabalha como escritora, são linhas boas, linhas interessantes, né? A gente tem um nodo aqui que pode trazer ela mais para o enraizamento. Será que é aquilo que ela quer mesmo? Será que está fazendo sentido esse caminho que ela está tomando? Então é um caminho de muitas reflexões e questionamentos, possivelmente por conta do nodo, né? Pensando aqui que ela tem um nó do Sagitário, o fato dela estar em um lugar com uma cultura totalmente distinta pode ser muito legal, pode ser muito interessante. Então, isso pode trazer para ela grandes oportunidades de aprender
através do diferente, né, do inovador. E quando a gente pensa no nomadismo digital, é necessário também muito desse reconhecimento de que a gente vai trabalhar com alguns processos muitas vezes inusitados, ou com desafios com internet, com desafios com cultura, com desafios com lugares que a gente vai ficar. Então precisa um pouco desse ar sagitariano, um tanto flexível nesse caso, tá? E aí a gente tem aqui Mercúrio indo para o descendente dela, tá? A gente já vai ver o mapa realocado para entender como esse Mercúrio ficou. Como eu falei, se a gente fosse escolher um lugar para ela, ajudá-la a escolher esse lugar, mais do que a linha, seria um lugar onde Mercúrio ficaria favorável para ela. Temos o Mercúrio no descendente, possivelmente está favorável, e pode ser muito bom, inclusive, para ela conhecer pessoas relacionadas a esse campo, né? Aprender, fazer aulas de escrita nesse processo, aprender outros idiomas também através de outras pessoas, aprender como lançar livros e coisas que envolvem ali o universo dela através dessa linha. Pode ser interessante. E claro, é importante lembrar que natalmente o Mercúrio dela é na casa 12, né? Então esse processo ele vai ser um processo muito mais profundo também, não vai ser uma coisa fácil. Quando a gente pensa em Mercúrio, a gente pensa em algo muito limpo, né? Muito fácil, mas informações que chegam na nossa vida. Mas tendo Mercúrio natal na casa 12, pode ser que muito estudo interno também venha dessas questões. E aí, olha só, a gente já tem aqui um movimento muito distinto desse movimento natal dela, né? Então, aqui no mapa realocado dela, Sol e Mercúrio vem aqui para casa 7, né? Tá angular aqui, então melhorou muito, saiu da casa 12, que é uma casa extremamente desafiadora, e foi para uma casa que vai ensinar através do outro, que vai aprender através das relações, que vai poder fazer parcerias profissionais interessantes, vai poder aprender a sonhar, né? Então a gente tem aqui um Sol pisciano, né? Vai aprender a sonhar também. Então é um movimento muito legal, muito importante para ela, e mesmo ela escolhendo sozinha para lá, a gente percebe como a vida vai levando a gente também para trazer esses movimentos. Então, esse Mercúrio aqui, que virou um Mercúrio angular, né, no realocado de casa 7, pode ser importante para a gente falar para ela, né, trazer esse desenvolvimento de que aprenda com outras pessoas, busque pessoas que trabalham com isso também, pessoas que possam te ajudar a prosperar, faça parcerias, convide pessoas, faça aulas de escrita, né? Coisas que estão dentro desse universo, mas que trazem ela para outras possibilidades também, tá? E aí a gente tem um nodo de casa 4, um nodo também angular aqui, né? De casa 4, por isso que ela tem a linha de nodo e a linha de Mercúrio lá. E a gente tem aqui muitas possibilidades de aprender com aquela região, né? O nodo foi ali para a área de casa, família, daquilo que é familiar, né? Só que Sagitário não é familiar, Sagitário é do mundo. Então, aprender com a história, com a cultura também pode trazer um desenvolvimento interessante para ela neste caso. E bom, é isso então, minha gente. Vamos nos encontrar no encontro prático para a gente trabalhar um pouquinho de cada uma de nós, como está o nosso processo de carreira. Vou falar com vocês no grupo para que a gente possa pegar um pouquinho dos nossos casos, da nossa própria vida, do nosso próprio desenvolvimento de carreira para o momento atual, para que a gente possa entender na prática como funciona e para que a gente possa manifestar também através do planejamento das próximas viagens ou das mudanças de país ou até mesmo de forma remota, esse up na carreira, esse desenvolvimento da carreira e esse encontro com os nossos propósitos e habilidades aí que possam nos auxiliar a desenvolver aquilo que a gente gosta e pode trabalhar, tá? Um beijo e até mais!